que deseja incluir na comitiva, adivinha quem? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois de tanto ativismo judicial realizado por Luiz Roberto Barroso, que mais parece um militante do que um ministro de Supremo, um militante ideológico, fica essa pergunta, né? Por que o presidente Lula está querendo convidar o ministro Barroso, o presidente do STF, para engrossar mais ainda essas vergonhosas comitivas com dinheiro da gente para o exterior? Brasil já não tem problema demais, não? E isso é ou não é uma promiscuidade entre os poderes, ficando cada vez mais exposta? Qual o real objetivo desse convite, eu pergunto à senhora, ao senhor que está nos ouvindo e nos assistindo aqui nessa tarde de segunda-feira? São sucessivas as denúncias de irregularidades que já causaram algumas demissões dentro do governo Lula. Mas um desses casos emblemáticos é o do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que continua firme nesse governo. Já em seus primeiros dias, à frente da pasta, foi denunciado por uso abusivo do avião da FAB para participar de um leilão de cavalos de raça em São Paulo. Tal viagem custou para você, brasileira, brasileiro, que nos paga para a gente estar aqui e não é caro, só não é barato, só o Senado são 6 bilhões de reais. Sabe quanto é que custou a viagem para o ministro ter ido num evento de cavalo de raça, o seu hobby? 140 mil reais essa viagem dele. Já não basta a condescendência desse governo Lula com viagem de ministro do Supremo para cima e para baixo, como aconteceu agora no jogo, na final do campeonato paulista entre Corinthians e Palmeiras, que o ministro Dino e o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, eu tenho certeza, já saiu o relatório, que ele foi no jato da FAB. Coincidência esse jogo, né? Mas foi para um evento também, numa palestra em São Paulo. Aí alegou segurança, que precisava de segurança. É estranho isso. É muito estranho. Tudo isso pago com dinheiro da gente. Alguns meses depois, foi indiciado pela Polícia Federal, o ministro Juscelino, nos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa por desvios de mais 10 milhões de reais em emendas parlamentares. Todas elas dirigidas à região do estado do Maranhão, onde ele tem propriedades e a família domina politicamente alguns municípios, com destaque para Vitorino Freire, que ele tem a prefeita como sua irmã. Eu venho tentando convocar o ministro para esclarecimentos em algumas comissões dessa casa desde 2024, especialmente na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, mas os requerimentos não são pautados. É bom que a população saiba que nós estamos tentando, mas a blindagem a esse ministro é poderosa. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mostra um pouco o espírito desse governo, né, que parece flertar com a corrupção, novamente. Porque denúncias como esse ministro tem feito e o governo faz vista grossa é inadmissível num país cuja maioria é de pessoas de bem, trabalhadoras, íntegras, que é assim que o brasileiro é, a gente sabe. Um dos últimos casos de complacência desse governo com desvios envolveu Renildo Evangelista Lima, esposo da deputada federal Helena Lima. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais, R$500 mil, sabe onde? Na cueca. Eu venho de um estado que tem escândalos
nessa questão de cueca, já conhecidos no Brasil inteiro. E essa turma está toda de volta no poder agora. Olha esse dado do senhor Renildo Evangelista. Ele tem sua irmã como sócia. Renildo dirige a empresa Voare de aviação aérea, que já celebrou 17 contratos com o governo no montante de 600 milhões de reais. O último deles foi com o Ministério da Saúde, no valor de 15,8 milhões de reais para prestar serviços ao SUS nas terras do Yanomami. Nas terras Yanomami. Isso ajuda a entender por que a economia do país vai de mal a pior. Em 2024, houve a maior disparada do dólar, atingindo o patamar superior a 6,30. A moeda brasileira foi aquela que mais se desvalorizou dentre todos os países do mundo. Outra grave questão é o aumento contínuo da dívida pública. Em dezembro de 2022, ela representava 71,7% do PIB. Só no atual governo Lula, essa dívida já cresceu quase 1 trilhão de reais, ultrapassando o total de 9 trilhões, e a previsão é que chegue em dezembro de 2025 ao patamar de 84% do produto interno bruto do Brasil. É um desastre o que nós estamos vendo com esse governo. Enquanto aqui no Brasil a crise só faz crescer em função da irresponsabilidade fiscal do governo Lula, que está mais preocupado, parece estar mais preocupado em se vingar no revanchismo com quem o critica, com quem pensa diferente dele, com seus adversários políticos. Então, essa crise que só faz crescer de um governo perdulário vem junto ao aumento de tributos, claro. Mas a nossa vizinha Argentina, presidida por Milei, com perfil conservador de direita, vem dando uma verdadeira aula na gestão da economia. Em 2023, a inflação na Argentina era de 211%. Milei tomou posse em janeiro de 2024. Em apenas um ano, a inflação já despencou para 118% e com perspectiva de continuar essa queda acelerada pelo bem do país. Já em dezembro de 2024, o superávit fiscal foi de 1,8% do PIB, sendo o melhor resultado da Argentina desde 2009. Só no último trimestre, a economia da Argentina apresentou uma expansão de 3,9%. Apesar de ser um período difícil de correções estruturais, já são nítidos os sinais da melhoria das condições sociais, pois em 2023 o país chegou a um dos piores níveis de sua história, com 41% da população vivendo na pobreza, antes do Milei assumir. Agora, qual foi a mágica empregada pelo governo Milei? Nenhuma. Apenas vem cumprindo com firmeza o seu dever primordial, ou seja, cortes drásticos nos gastos públicos. É como as contas que nós temos em casa. Se a gente gastar mais do que a gente tem, vai complicar o ponto que nós vamos ter que tomar medidas drásticas. Senão vai ficar sem dinheiro para o essencial, para o alimento. Lazer nem se fala. Então tem que tomar as medidas, mas o nosso governo não toma. É só gastar, viajar com o dinheiro de quem paga imposto. Muito diferente, então, o que acontece na Argentina do que acontece no Brasil, onde temos um governo que gasta muito aqui e gasta mal. E como não cumpre com sua obrigação cortando gastos, obriga o Banco Central a manter as taxas de juros da economia no nível estratosférico,
para controlar a explosão da inflação. Mas o grande problema desse remédio é ser temporário e não tratar da causa. Com isso, os preços continuam explodindo. Você sabe, brasileira, brasileiro. Com destaque aos alimentos que afetam diretamente os mais pobres desse país. Os preços estão aí. Basta você ir no mercadinho da esquina, no supermercado e constatar. Apesar de tudo isso, não podemos jamais desanimar. Muito pelo contrário. Nossos irmãos argentinos estão demonstrando como é fácil realizar mudanças positivas na economia. Basta a população fazer as escolhas certas daqueles que receberão a enorme responsabilidade de governar 2026. Nós temos eleições, é hora de trocar, é hora de mudar o que você não está se sentindo representado. Por isso eu vi muitas faixas nas ruas, fora Lula, impeachment de Lula também ontem, além, obviamente, da urgente anistia que nós precisamos para reconciliar o Brasil. Por isso precisamos continuar fazendo a nossa parte da melhor forma possível, mobilizados a favor da justiça e da verdade, seja nas ruas, seja através das redes sociais. Encerro com esse profundo pensamento de Joana de Ângeles, a mentora de um grande pacifista baiano, Divaldo Franco. Abro aspas. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porque ninguém poderá ser feliz erguendo sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Que Deus abençoe a nossa nação. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão.